Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link está aqui embaixo na descrição. Isso tudo eu já coloquei para ela em 2014. Ela falou, não, você não pode sair do governo. Eu negociei com ela 1 ano mais de prazo para ficar até 2015. Eu falei, então 1 ano. Tá. Ok, 1 ano. Só que aí em 2015 começa o processo já de ascensão do impeachment. Claro. Aí eu falo, presidenta, eu quero sair. Lembra de 1 ano? Eu falo, não, você não vai sair agora. Você vai abandonar o barco? Não, agora também não abandona. E eu vou vir a 2016. Aí a situação estava insuportável. E eu falo, presidenta, ou eu saio, ou a senhora é que vai sofrer na pele o meu desgaste. Porque vai subir o degrau do desgaste. Aí ela falou, mas eu não quero que saia do governo. Eu falei, tá bom, então para onde vou? Discuta aqui, discute lá. O Luiz Inácio Soares estava saindo da AGU. Eu falo, me põe na AGU. Ah, mas é esquisito. Eu falei, não tem nada esquisito. Eu vou lá para a AGU. E ainda brinco com ela, porque naquele momento em que eu vou, o impeachment já tinha mergulhado. Nós tínhamos conseguido umas liminares na justiça, que a imprensa já dava o impeachment como sepultado. E eu falo para a Dilma, olha, quem sabe depois se voltar impeachment, ainda sou seu advogado. Ela dá risada, eu falei, então vou perder esse impeachment, ainda brinco se você for meu advogado. Então brincou. Ela falou, não, lá você vai desempenhar um papel que eu quero nessa interface com o judiciário. E eu vou para a AGU. E passa 1 mês, 40 dias, estoura outra vez o impeachment, o episódio que eu quero contar. E foi uma das grandes alavancagens, há 2 alavancagens no impeachment, a meu ver, nessa segunda etapa. A primeira delas foi a delação de Delcy Amaral, e não se provou nada, mas trouxe um desgaste profundo ao governo. Claro. A segunda foi aquela divulgação por Sérgio Moro daqueles áudios entre Dilma e Lula. Tchau, querida. Tchau, querida. E aquilo, eu era advogado-geral da União já. Eu me lembro que eu tinha feito uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, isso aí tinha 300 regionais. O áudio, eu falei, mas que áudio? O que você está falando? Áudio. Você não sabia? Não, sabia. E um áudio legal, né? Eu ligo para ela e falo, presidente, vou vir para cá para Alvorada já. Eu falei, que áudio? Vem para cá. Eu falei, não, estou indo para aí. Ela chega, e eu sabia de uma realidade que era verdadeira. Lula não queria ser ministro justamente para não dizer que estava fugindo que estava fugindo. Isso, eu acompanhei isso. Pra ficar com o foro, né? E nós precisávamos do Lula na Casa Civil. Porque o governo, ele estava à deriva, né? Precisava de um centro de gravidade política de uma liderança como Lula. Nós precisávamos daquilo. Então, Dilma precisava do Lula na Casa Civil. Não era uma questão de fugir da prisão. Mas aquilo foi colocado. E eu chego. E aí vazam pro Jornal Nacional, vamos lembrar. O Jornal Nacional solta isso. E a opinião pública fala, Exato. pô, olha o Lula fugindo da cadeia. É isso. Eu chego pra Dilma e falo, o que é isso? Ela falou, não sei. Eu falei, como a senhora não sabe? Eu não sei, eu não falei nada. Eu falei, como a senhora não falou nada? Tem algum áudio aí. Vixe. E o Jornal Nacional pedindo alguém do governo para responder. Eu falei, mas responder o que se eu não sei qual é a acusação? Ela falou, vai você. Eu falei, mas eu tenho que saber qual é a acusação. O que é? Eu ligo pra Globo e falo, escuta, eu vou até o Jornal Nacional responder, mas eu preciso saber o que é. Eles me colocam áudio. Presidente, a senhora falou com o presidente Lula? Eu falei. O que é isso? A história é a seguinte. Ela acertou com Lula que Lula ia para o ministério. Fazem a reunião e Lula e Dilma ia substituir alguns ministros na sexta-feira. Numa sexta-feira. Acho que isso era uma terça-feira, uma coisa assim. Ela fala, Lula, então eu vou te dar posse na sexta-feira, que já está aí uma cerimônia marcada. Ele fala, não, Dilma, não dá. Porque na sexta-feira eu tenho que levar a Dilma no Sírio para exames. Levar a Marisa no Sírio para exames. E eu não vou poder estar aqui na sexta-feira para tomar posse. Mas eu quero um tempo para preparar um ato com muita gente, etc e tal. Ela fala, bom, então Lula, vamos fazer o seguinte. Sexta-feira você toma posse e você organiza o ato na terça-feira, porque a gente já começa a ganhar fôlego. Tá bom. Lula vai embora pegar o avião. Ela chama Jorge Messias, que era então o chefe da assessoria jurídica hoje atual AGU, né? Era o chefe da secretaria que dava suporte jurídico à presidência, e fala, Jorge, Lula vai tomar posse sexta-feira, mas não sei se ele vem. Aí, como é que ele vai assinar o termo? Como assim? Não tem assinado o termo, posse. Tá tendo. Ih, rapaz, então deixa assinado, porque a gente já dá posse para ele na sexta-feira. Ok. Lula! Oi, querida. O Jorge está indo aí, ela estava resfriada, depois que sai Messias.
Tá indo aí levar um negócio para você assinar se precisar. Tá? O que é se precisar? Se não viesse na sexta. Tem nada a ver com prisão. Nada. Absolutamente nada. Quando eu entendi aquilo, eu vou ao Jornal Nacional, eu explico isso. Uma audiência de milhões. Eu acho que ninguém me ouviu. Não, ninguém. Ninguém cometeu a versão. Ninguém. Eu estive lá falando, é isso. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Não interessava impressionante. ouvir. Porque a Não- narrativa estava pronta já. E outra, Tava pronta, era interessava a grande bombardeada, mídia. interessava. Não interessava. Mas aquilo foi de um arbítrio colossal de Sérgio Moro. Por quê? Em primeiro lugar, aquele áudio já não podia mais existir. Ele tinha mandado inteiro. Acabou o prazo. Sim, o prazo de você captar. Já foi depois. Primeiro. Segundo a lei, quando você detecta num áudio uma ilegalidade que pode configurar crime, se a autoridade que o comete tem foro privilegiado, o juiz não pode fazer nada. O juiz manda para o foro competente. Se Dilma estava cometendo algum crime, ele tinha que mandar Não pro Supremo. competia ao Não Sérgio era o Moro. Sérgio Ele não Moro podia para tomar investigar. decisão. Uhum. Agora, se ela não está cometendo nenhum crime, ele tinha que destruir a prova. Ele não podia ter mandado divulgar. É de um arbítrio total. Naquele momento, eu entro com uma reclamação para o ministro Teori Zavascki. Ali num país sério, o Sérgio tava Moro preso. cairia Tava completamente. preso, Estava preso, né? O Teori Zavascki acolhe a minha reclamação, avoca as provas e Sérgio Moro pede desculpas. Mas que ele esqueceu que ele pediu desculpas naquele momento. Claro, pelo Eu não que tinha lembrava que feito, tinha pedido etc. Ele pediu desculpa. desculpas. Ele pediu desculpas. Ele vai desculpa que tinha um equívoco, não sei o quê, mas só que aquilo já tinha virado uma bomba toda. E aí o ministro do Supremo, quem que foi o ministro que proibiu o Lula de virar ministro? Foi o Gilmar Foi o Mendes, Gilmar na época Mendes. eliminado. O Gilmar, porque influenciado por aquele clima todo, Exatamente. ele dá uma liminar dizendo que havia desvio de poder na posse do Lula. Entendeu? Quer Exatamente. dizer, é uma coisa que você fala, É que ficou para a opinião pública, ficou a imagem de que a Dilma estava queria salvando que o Lula da prisão. salvasse ela E não também. tinha nada a ver com isso, porque, inclusive, o Lula resistiu. Eu presenciei isso. Não tive nenhuma reunião com o Lula, mas a Dilma falando o Lula não vai assumir. Ela falou, não vai assumir porque ele tem medo da prisão. De dizerem que ele vai ser preso. Ele não quer assumir esse ônus. Falei, presidente, e agora? Eu falei, não, agora eu não sei, porque nós estamos precisando nós vamos ter que ter densidade política aqui. Nós vamos ter uma casa civil que tenha densidade política que possa fazer o governo superar essa crise. E tudo isso, além de ter colaborado com a prisão, para a prisão do Lula, colaborou também com o impeachment. E você defendeu a Dilma no impeachment. Daqui a pouco eu queria até voltar um pouquinho para a Lava Jato, ter uma suspeita de perguntar, mas sobre o impeachment especificamente, assim, é óbvio que ele estava defendendo a Dilma, eu imagino que na decisão ali, pessoalmente, deve ter sido muito complicado para vocês, mas enquanto cidadão, o quão foi para você, na linha de frente ali, ver a democracia brasileira passar por um momento tão triste assim, né, de um golpe? Para mim, foi um dos momentos mais difíceis que eu vi na minha vida. Quer dizer, porque é como se o mundo estivesse desabando na tua cabeça, você sabendo que você está certo, que aquele processo não tinha o menor cabimento. Né? Foi muito difícil, realmente. Foi um processo difícil. Eu, como já tinha sido deputado há 8 anos, quando a Câmara dos Deputados, na comissão que Eduardo Cunha montou a dedo, né, aprova, eu já tinha clareza que nós íamos cair. Eu achava que era irreversível, já ali eu achava. Eu acho que Dilma talvez ainda tivesse a esperança, mas Dilma, quando aprovou na Câmara, ela sabia que ela ia cair. E a coisa mais difícil que você tem é quando você sabe que as cartas de um jogo estão jogadas e você tem que ver como é que você vai lidar com aquele jogo dali para frente. Me lembro de uma reunião, depois disso, em que se discutia muito, que era o seguinte: a sorte já está selada. Dilma deve ter defesa ou não? Não será melhor não ter advogado e deixar o barco? Existiu essa discussão. Isso faltando quanto para o impeachment? Ainda estava na Câmara dos Deputados. Assim, quando estava claro que Cunha ia nos tratorar, a grande questão era... O que fazer? Fazemos a defesa e corremos o risco de legitimar esse processo? Ou nos ausentamos para denunciar que isso é uma farsa? Nossa, difícil, Isso hein? é dificílimo. É Eu me lembrei... Você acha que a decisão de ter... Eu vou te lembrar o que me influenciou profundamente na época. E foi uma reflexão que eu fiz a partir do meu primeiro ano da faculdade de Direito.
nós estávamos na ditadura. Eu entrei na Faculdade de Direito em 1977. Uhum. E eu me lembro, aquela semana de calouros, se você me perguntar quem era, eu não sei. Eu estava lá assistindo. E era um advogado de presos políticos. Eu não me lembro se foi Edibal Piveira, eu não me lembro quem foi. Que um estudante fez a seguinte pergunta para ele. Falou, doutor, o senhor é advogado de preso político, acho muito nobre isso. Tal. Agora, o senhor defende as pessoas sabendo que elas serão condenadas. O senhor não se sente numa posição meio de palhaço ao fazer isso? Ao Fazer mesmo tempo, parte o senhor só não de está um, né? legitimando Uhum. um processo de uma condenação que já está dada, o senhor não está dando a legitimidade, o verniz que a ditadura quer para isso? Uhum. E ele respondeu algo mais ou menos assim. Ele falou, olha, meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Na tua vida profissional de advogado, você vai encontrar muitas situações como essa às vezes. Alguns processos que as cartas já estão marcadas e que você tem consciência da inocência do teu cliente. Você tem duas alternativas. Uma é deixar o barco correr e não fazer nada. E a outra é lutar até o fim com um objetivo, que é fazer com que os teus gritos na sala de audiência sejam ouvidos fora da sala de audiência. Uhum. Porque se os teus gritos forem ouvidos fora da sala de audiência, as pessoas vão um dia perceber que ali está sendo feita uma injustiça. Uhum. O teu cliente será condenado, mas a sociedade vai perceber que ali foi feita uma injustiça. Você não pode nunca renunciar a esse papel. Nossa, muito foda. E na prática foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ou Foi o que seja, nós tínhamos aconteceu. clareza que ela ia cair. No entanto, se nós deixássemos o processo rolar, ninguém ia entender nada, ia ficar a pecha que aquilo era um processo justo de uma presidenta corrupta, Que se não quis nem se que defender. não quis nem se defender, Uhum. e que não ia ter discurso que dissesse isto é uma palhaçada, isto é uma injustiça, isto é um golpe. Então, eu defendi isso, falei, olha, nós temos que ter voz lá dentro. A sociedade vai ter que entender, ou hoje, ou na história, que o que está sendo feito aqui é um golpe. Um golpe branco, um golpe sem tanque, um golpe sem baioneta, mas um golpe parlamentar que efetivamente atinge a democracia do Brasil. Dilma concordou comigo, falou, é isso aí. Ela tinha sido presa política. Ela sabe do papel que tinham os advogados durante a ditadura. Foi isso aí. Nós temos que enfrentar e você tem que ir lá dizer que é golpe. Esse é o nosso papel. As pessoas têm que ouvir lá, vendo que é um golpe. E foi o meu papel. Eu tinha um duplo papel. O papel que era tentar explicar, que era uma questão técnica difícil de ser explicada aquilo. É uma coisa, é tão ridícula a acusação que foi feita contra a Dilma Pedalada Rousseff, fiscal. a pedalada fiscal e os decretos. É Aí tão você ridículo. via as pessoas na feira assim, não, porque ela pedalou, o cara não fazia a Não tem menor noção do que ideia. é aquilo. E outra, a pedalada fiscal é um recurso que vários presidentes já usaram, né? E, Vários na políticos verdade, usam. é muito engraçado, porque aquilo que chamam de pedalada fiscal, o que é? É isso que é interessante. Eu fiquei o tempo inteiro explicando isso, e hoje algumas pessoas, pelo menos, começaram a ver, mas a coisa realmente não estava muito certa nisso. A tal da pedalada fiscal era o seguinte: você tinha um plano chamado Plano Safra, que já tinha mais de 30 anos, em que o governo ele pegava o Banco do Brasil fazia empréstimos para agricultores abaixo do preço do mercado. Como o Banco do Brasil é uma sociedade anônima estatal, uma sociedade de economia mista, o governo passava para o Banco do Brasil o valor da equalização entre a taxa de mercado e aquilo que ele cobrava menos. Ou seja, o governo bancava do Tesouro aquela situação. Ok, isso é o chamado Plano Safra. Não havia nesse Plano Safra nenhum prazo para fazer a equalização. Apenas que você deveria fazer com correção monetária. Então, se você passasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses sem equalizar, não havia ilegalidade. Isso é pedalada. O que se inventou? Que como o governo não estava pagando no prazo que não tinha, tá? É como se ele estivesse tomando dinheiro do Banco do Brasil emprestado. Então, como o governo não pode pegar dinheiro de estatal, isso era uma forma de empréstimo. A gente pensa que é um empréstimo. Não pagar, quer dizer que quando eu não pago o meu empregado da minha empresa, eu estou tomando dinheiro emprestado dele, então, que confusão é essa?
Era uma coisa assim tão absurda. E aquilo, especialmente no ano que foi colocado, que era o ano do mandato de Dilma, não tinha peso econômico algum. Não, e outra, a impressão que ficou pra mim, assim, acredito que pra muita gente, é que se usou de... O que a gente tem aí pra poder... Meu amigo, qual que é a coisa mais fora da... O que eu queria saber era os bastidores da briga, porque a gente sabe que o grande ator político do impeachment dela foi o Eduardo Cunha, que foi solto ano passado. Né? Foi. Qual eram os bastidores, do atrito entre eles ali? O que gerou essa cisão? Na verdade, o Eduardo Cunha já havia apoiado o Aécio, né? Uhum. Eu acho que o PMDB apoiava a reeleição de Dilma, Michel Temer era o vice, mas Eduardo Cunha apoiava Aécio, já desde então. E Eduardo Cunha, ele foi uma das razões que eu não quis mais disputar a eleição. Sinceramente, falando. Não que foi a única razão, foram várias razões. Eu adorava ficar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, debatendo projetos. E tinha o Flávio Dino estava lá, o ACM Neto estava lá, né? O Michel estava lá. Eu gostei do debate, eu gostava daquilo. Até o Eduardo Cunha assumiu o controle daquilo. Aí eu falei, nada a fare. Então, aquilo, para mim, era já um problema. Quando Eduardo Cunha, Dilma tinha uma, diga assim, aversão, realmente, a qualquer diálogo com Eduardo Cunha, mais pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos, ao contrário do que se fala. E aí, então, ela assume uma postura de que ele não deveria ser eleito presidente da Câmara, tenta fazer um processo de articulação, então, do Arlindo Chinaga, que era o deputado federal, perde a eleição e Eduardo Cunha resolve tomar conta do governo, pressionando o governo para... Era o cargo disso, era o cargo daquilo, Dilma resistia. Era uma situação difícil. Até que a investigação começa a chegar em Eduardo Cunha. Claro. Como a Lava Jato avançava, ele manda recados claros para o governo dizendo o seguinte: se não tirar o diretor-geral da Polícia Federal e o Cardoso e colocar alguém que pare com as investigações, eu vou destabilizar o governo. Os recados eram claros, isso era na imprensa, inclusive, isso é notório. E quando se descobre a conta dele no exterior, então enlouquece. Ele dá verdadeiros ultimátumos. O cara mandava no Brasil, velho. Ele era um partido, ele tinha um apoio de mais de 90 deputados. Nossa. Os 90 deputados de Cunha, mais a oposição, que era comandada por Aécio, que saiu ressentido da eleição, nós perdemos a maioria. Isso é verdade. Então ele começa a listar chamadas pautas-bomba. Ele colocava pautas populares, tipo, vamos aumentar os servidores públicos, porque isso equilibrava as finanças. E nós tínhamos que... Eles nos desgastavam. Fazia o governo sangrar. Ele criava o governo sangrar. Ele fazia isso permanentemente. E aí, quando surge essa história, nós tínhamos um problema real. Nós estávamos com uma crise econômica derivada por vários fatores, entre os quais a crise dos commodities. E a meta fiscal não seria cumprida. E a lei de responsabilidade fiscal exige efetivamente o cumprimento das metas fiscais. Só que a meta fiscal é anual. Claro? Então, o que acontece? A meta fiscal é anual e nós precisamos mudar a meta, coisa que já tinha sido feita em outros governos anteriores. Quando você tem uma crise, você manda um projeto de lei para dizer, olha, tem esses fatores, eu tenho que mudar a meta fiscal. Então nós mandamos um projeto de lei para a Câmara mudar a meta fiscal. E aí tínhamos um problema com o Cunha. Ele vai querer que a gente desrespeite a meta para abrir um processo de impeachment e a gente ficar na mão dele. Então é nesse momento que nós fazemos uma farsa. Nós aparentamos que estavam dialogando com o Eduardo Cunha para aquele projeto andar. Anda logo. Eu não, porque ele me odiava. Mas, aliás, eu sou brindado no livro dele por mais de 400 menções, me xingando tudo quanto é nome no livro. Muito me enobrece. Mas isto acontece, nós fazemos um jogo, sim, aprovou na Câmara, no dia que aprovou no Senado, é o dia que o PT, se não me falha a memória, acho que é no mesmo dia, diz, nós não vamos apoiar o Cunha na questão de não abrir o processo de cassação dele. E aí que ele vai para o microfone e abre o processo de impeachment. Caramba, jogo político muito forte. É só ler os jornais.
E a população não foi capaz de ler porque não era informada da maneira mais isenta. Para dizer o mínimo, porque a narrativa era interessante. A narrativa interessava. A grande mídia queria que o Aécio tivesse vencido, essa era a verdade. Vários setores da mídia queriam o retorno do projeto neoliberal ao país. E apoiavam abertamente o Aécio. Aliás, tinha eu nunca vou me esquecer, porque eu estava no Palácio da Alvorada acompanhando a apuração. E estava com a televisão ligada numa certa emissora, que os comentaristas visivelmente eram favoráveis à nossa derrota. Né? Já imagino qual canal que você... Nós estávamos assistindo aquilo, e eu recebo uma informação dos nossos advogados que estão no TSE, falando, perdemos a eleição. Perdemos? Ele falou, não. Algumas pessoas A, B, C, D estão comemorando abertamente aqui. Nós perdemos. Não tem mais como tirar a vantagem. Eu comentei com outros, todo mundo sabia, menos a Dilma. Ninguém tinha coragem de falar para a Dilma ali, não estava aquele negócio meio esquisito. Aí jornalistas ligando, o Aécio já está indo para Brasília, organizando a caravana da festa, etc e tal. Isso era 6h30, 6h40, 6h50, 6h55. Aquela emissora que nós estamos vendo os sorrisos de lá para cá, etc e tal. Quando dá 7 horas, exatamente o momento, isso é um fato maravilhoso, né? Foi até depois dito isso, comentado na imprensa. 7 horas, vamos então ao vivo no TSE. Na hora que ele bota ao vivo, muda os números. Por quê? Porque faltavam entrar alguns dados de computadores da região norte e nordeste do país. Quando muda os números, a gente vai passar na frente. A cara daquele... Como assim? Fica todo mundo... Nós também... O que é isso? Como assim? E Dilma falou, estamos na frente. Como? Aí eu ligo, o que diabo está acontecendo? Ele falou, isso aqui deu um revertério, entrou... Eles não estavam prevendo, parece que tinha um atraso de alguns computadores, sistema de computação, nem o pessoal do TSE previa. E aí? E aí? Cara, nós ganhamos. Não dá mais para virar com o que falta. A cara dos comentaristas que nós estávamos... Era, assim, devia ser fotografado. É maravilhoso. Assim, atônitos. Acho que a grande foto dessa vitória da Dilma é a cara do Luciano Huck ao lado do Aécio. Eles estavam vindo para Brasília. Né? E aí, então, gera uma inversão de expectativa com todos os setores que queriam a vitória de Aécio, tanto que se pede recontagem, auditoria... O Diabo 4, quando perceberam... Ali começa, cara. Aí começa a confusão. Ali começa. Você acha que o Brasil racha aí? Eu acho que ali complicou. Por que complica? Porque quando eles percebem que não tem como reverter o resultado, nem provar que houve fraude, os jornais já davam. Agora é só por meio de impeachment. Então, curiosamente, o processo de impeachment, ele normalmente é um fato que gera o pedido de impeachment. Ali não, era um impeachment procurando um fato. E aí resolveram procurar fatos que... mas vamos pegar, então, Passadina, que não tem nada de errado. Mas Passadina foi no mandato anterior, e a jurisprudência é clara que tem que ser o impeachment no mandato que foi eleito, não pode pegar o anterior. Então ficaram procurando... Inclusive as próprias pedaladas, que tinham uma expressão numérica anterior maior, tiveram que pegar 2015, que não tinha nenhuma. Procuraram os decretos, aquelas bobageiras, aquilo é uma bobageira que foi colocada. Claro. Eduardo Cunha sabia disso. Tanto que a primeira representação que é feita por Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, o Miguel Reale se incorpora mais tarde. Olha o nível de qualificação. Janaína Pascoal. Isso é cara, na moral. O Brasil Brasilzão, velho. Cara, não dá. Essa mulher não conseguiu conversar 5 minutos com ela, cara. É um negócio assim. O primeiro pedido de impeachment falava dos fatos de 2014. E o Eduardo Cunha falou, não, isso aqui não dá. E aí surge o aditamento para colocar 2015. E depois uma nova representação para pegar 2015. Eduardo Cunha faz um recorte, só 2015. Por quê? Porque ele sabia que derrubaria na justiça se fosse 2014. Porque não era um novo mandato. Então, aquilo tudo foi induzido, conduzido, trabalhado pelo Eduardo Cunha, que abriu aquele processo com aquilo que a gente chama no direito de desvio de poder, desvio de finalidade. Ele estava se vingando por nós não termos apoiado a ele na situação do Conselho de Ética. E assim foi. Apoiado por vários setores da mídia que, infelizmente, queriam... É perverso, né? Porque queriam o retorno do projeto neoliberal, mas depois se ressentiram muito quando o desequilíbrio democrático brasileiro gerou Jair Bolsonaro. Eles sabiam que seria gerado um Jair Bolsonaro? Nunca. Eles achavam que o projeto neoliberal voltaria na sua pureza
com o Aécio. Eles com achavam o isso. PSDB ali, né? Depois tomam. Aí vem Michel Temer, tá certo? O governo Michel Temer termina de destruir, né? É um desastre absoluto. Esse é odiado por todos, né? Ele assim, saiu um dos presidentes mais rejeitados da história. Né? Bom, e aí vai Temer, dá aquela confusão toda, ele até chega a ser preso depois, também numa situação que até achei arbitrária. Mas seja como for, a verdade é que isso tudo gera a situação de rejeição da política em que um insider que se apresenta como outsider da política, que é Jair Bolsonaro, ganha a eleição.